Apenas 7% das palavras que saem da sua boca representa a comunicação. Comunicação no lar. Olha, se tem algo que mais me impacta positivamente é ver um casal se comunicando bem, né? Se comunicando com amor, quando a esposa fala com doçura com o marido, quando o marido fala de forma cordial com sua esposa. Isso realmente me impacta muito e com certeza eu tenho tentado aplicar no meu casamento. Obviamente, as dificuldades são grandes, né? Porque nós temos uma dificuldade de nos comunicar com afetividade. Eu costumo dizer que numa empresa você precisa se comunicar com efetividade, você precisa ter clareza ali na hora de comunicação, mas num lar, além de ser efetivo, você precisa saber se comunicar, ou seja, precisa de uma comunicação afetiva para que você consiga transmitir a mensagem que você quer passar sem que cause nenhum desentendimento entre você e o ouvinte. Da mesma forma, quando você é o ouvinte, você tem que saber ouvir a outra pessoa. Nós somos muito rápidos para podermos dar logo uma opinião, né? Na verdade, não é bem assim. O que às vezes a outra pessoa quer, às vezes é só que a gente ouça. Quanto à comunicação, é um tema que realmente me fascina, é algo que é desafiador, eu tenho buscado e sei que é muito importante para a relação saudável na família, né? Então, não é à toa que você está aqui assistindo esse vídeo também. Para você ter ideia, os pais da minha esposa, né, meu sogro e minha sogra, na casa deles, eles têm 2 pavimentos, né? Embaixo fica o comércio e em cima fica a residência deles. Então, geralmente, quando um quer pedir algo para o outro está em outro cômodo, no outro pavimento, o que acontece? Eles gritam um com o outro, falam alto, vê isso para mim, não sei o quê. E assim fica, né? Na casa deles, eles falam mais alto do que na minha. Já na minha casa, é o seguinte, meu pai e minha mãe geralmente não gritam, mas também não há quase que nenhum diálogo. Então, assim, imagine quando foi, ao me casar com a minha esposa, quando eu estava no outro cômodo, ela me gritava, ao invés de ir até mim, ela me gritava para eu poder escutá-la. Ela queria passar uma informação, então ela gritava, e eu não gosto de gritos. Então a gente teve que se adaptar nesse sentido. Enquanto que ela gosta de conversar, veio de uma família comunicativa, quando eles se reuniam à mesa ali para fazer uma refeição, eles conversavam, se comunicavam. Já na minha família, as pessoas são mais introspectivas, então não tinha muito diálogo nesse sentido e nem em relação às emoções. Então eu ficava na minha, né, e minha esposa queria que eu conversasse com ela, me abrisse mais. Então tudo isso a gente foi percebendo que a gente segue justamente esses padrões, né, que a gente traz dos nossos pais, dos lares, né, que a gente nasceu, que a gente cresceu. Então eu tive que conversar mais com minha esposa, me abrir mais com ela, porque ela é uma necessidade dela, e ao mesmo tempo ela teve que se adaptar e não ficar gritando, né, comigo, pedindo alguma coisa. Ela gritava não no sentido de querer exigir algo, não, é porque para ela foi o comportamento que ela aprendeu, que ao invés de eu ir até a pessoa, eu grito para, como se diz, economizar passadas, em vez de eu ir lá, eu resolvo dessa forma. Então a gente teve que se adequar nessa questão aí da comunicação no nosso lar. É um desafio constante, mas com certeza é possível. No livro de Tiago, no capítulo 3, fala algo importante sobre a comunicação, sobre a língua, né? No versículo 5 diz assim: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas.
Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. E no versículo 9, com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Então, para você ver, a nossa boca, a nossa língua, as palavras que a gente fala, tem poder de bênção ou de maldição. Infelizmente hoje, em muitos lares cristãos, tem sido falado mais coisas de maldição, mais palavras que amaldiçoam do que de bênção. Então nisso nós temos que cuidar, né? O que a gente fala dentro de casa repercute no emocional, no desenvolvimento do filho, por exemplo, né? Na relação como um casal como um todo. Então a comunicação realmente é muito importante. Para você ver como somos diferentes, né? O homem e a mulher em relação à comunicação. Certo dia um casal, eles discutiram, brigaram e eles ficaram sem se falar durante 3 dias. E aí, no final do 3º dia, o homem chegou para a esposa e perguntou: você viu aquela camisa minha, xadrez? Eu estava procurando ela. Aí a mulher falou: aham, tá vendo? Você agora está falando comigo, né? Ele ficou meio sem entender. Sim, mas por quê? Ela falou assim: nós discutimos e já fazem 3 dias que nós não estamos nos falando. E aí ele olhou para ela e disse: eu achei que justamente por conta disso nós estávamos nos dando bem. Para o homem, enquanto que o silêncio é algo que para ele é agradável, para ele significa que tudo está em ordem, tudo está sob controle, para a mulher é o contrário. Né? Para ela, justamente, ela quer o diálogo. Se não está tendo diálogo dentro de casa, então algo está errado. Se você não conversa com ela, se você não a ouve, com certeza ela vai ficar incomodada com isso. E isso vai, inclusive, prejudicar ali no seu relacionamento com a sua esposa. Então é importante que nós busquemos um equilíbrio nesse sentido, né? Um dado interessante apenas 7% das palavras que saem da sua boca representa a comunicação. Os outros fatores, como os gestos que você faz, a expressão facial, o tom de voz e também a sua postura corporal é que representam os outros 93% da comunicação. Olha que interessante esse dado. Então, tudo isso a gente chega à conclusão que o que eu falo, às vezes, tem menos relevância de como eu falo. Então, é isso que a gente chega no ponto de ter a comunicação afetiva. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Né? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, com certeza temos nos dedicado aqui para trazer conteúdo de qualidade para você. A comunicação é muito importante. Vamos trazer outros vídeos em relação a isso, mas se inscreva no canal e deixe aqui seu comentário, né? O que você achou desse vídeo, como tem sido a comunicação dentro do seu lar. Até a próxima.